Gênesis capítulo 13, verso 1. Amém? Facinho de achar, né? O primeiro livro da Bíblia. Vamos orar. Paizinho, nós dependemos do Senhor. Senhor, nós te damos liberdade para agir em nossas vidas. Espírito Santo, tu tens liberdade. Somente o Senhor é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem nos confrontar, vem tocar em nós, que haja transformação, que haja mudança de mente, Senhor, porque nós queremos olhar para a vida com os teus olhos, nós queremos viver, Senhor, segundo a tua vontade, nós queremos agradar o teu coração, Senhor. E eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Deus, como boca do Senhor, para ir ao encontro do coração da tua igreja, Pai. Eu clamo pela tua presença, Senhor. Não teria sentido estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Deus, não tem sentido nenhuma palavra lançada se essa palavra não vier do teu trono, Pai. Eu clamo a ti, Senhor, pelo teu mover sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Bom, esse texto nos mostra o relato de um pequeno trecho da história de dois homens, Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Se você volta um pouquinho no capítulo 12, Ló tem um encontro com Deus. E ali, Deus dá uma ordem a Ló. A Abraão.
Deus dá uma ordem a Abraão. Deus disse a Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não disse a Abraão aonde ele iria. Ele só disse: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Ele deu uma ordem, ele deu uma direção a Abraão, e ele fez uma promessa a Abraão. E no texto, não fala que Ló teve uma experiência com Deus. Fala só que Ló era sobrinho de Abraão e Ló foi com Abraão. E a gente vê, se a gente for olhar toda a história, Abraão era um homem que vivia uma vida de intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele, quando ele recebeu essa promessa do Senhor, ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele não questionou: Deus, para onde eu vou? Para onde o Senhor está me levando? Mas será que o lugar lá é bom mesmo, Deus? Não. Ele foi, ele obedeceu e ele creu na promessa. Abraão, ele era um homem já velho, a sua esposa já velha. E Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, eu te darei, sua descendência será numerosa. E Abraão poderia ter questionado: mas Deus, como assim? Eu já estou velho, a minha mulher, não tem jeito não. Não, Deus, esse negócio de ir para outro lugar e tal, estou sossegada aqui na minha terra, Deus. Eu já sou um homem rico, eu tenho muitos bens, eu tenho muito rebanho e tal. Para que eu vou para lá? Ele não questionou. Por quê? Abraão tinha uma vida de relacionamento com Deus. Abraão tinha vida com Deus. Mas se a gente for olhar a vida de Ló, se você for ler os capítulos seguintes, você vai ver que Ló, ele somente acompanhava o tio dele. Mas a Bíblia não faz nenhuma referência de uma experiência de Ló com Deus. Nada. Somente que Ló foi com Abraão. E se a gente observar também todo o contexto histórico, desde esse momento em que Ló é citado na Bíblia, que Ló sai com Abraão para aquele lugar que Abraão estava indo, se a gente for ver o fim de Ló, a gente pode observar e afirmar que Ló não tinha uma vida com Deus. Ló era só sobrinho de crente. Sabe aquela história de ser filho de crente? E eu fui assim por muitos anos. Eu vim de uma geração da minha família, os meus bisavós se converteram. Os meus bisavós conheceram o Senhor. E aí os meus avós, a minha mãe, e isso foi passado para mim. Só que por muito tempo eu vivi como Ló. Eu ia porque me levavam. Era o Deus da minha avó, era o Deus da minha mãe, mas não era o meu Deus. Eu não tinha ainda uma experiência com Deus. Eu ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Eu ainda não tinha recebido uma direção de Deus para a minha vida. E eu vivia debaixo da vida espiritual da minha mãe, da minha avó, dos meus avós. E por muito tempo eu vivi assim. Eu cheguei a ter algumas experiências com Deus na minha pré-adolescência, na minha adolescência, o início da juventude. Mas era a experiência com Deus da minha mãe, não era ainda o meu Deus. Até que aos 23 anos eu conheci esse Deus. E aí nesse momento ele passou a ser o meu Deus. Porque nesse momento que eu conheci a Deus, eu não só ia mais à igreja porque a minha mãe ia. Eu não ia às programações que tinham, daquilo que se falava. Eu não pegava a Bíblia para ler porque a minha mãe mandava eu ler. Eu comecei a ter prazer pelas coisas de Deus. Mas só a partir do momento que eu realmente conheci a Deus e tive uma experiência com Ele. E quantos crentes estão vivendo assim?
anos e anos e anos dentro da igreja, frequentando os cultos, frequentando as células, mas ainda não tiveram uma experiência real com esse Deus. Vão à célula porque todo mundo está indo. Vem ao culto porque, minha amiga vai, ela vai, se ela foi eu vou, se ela não foi eu não vou. Eu queria te perguntar nessa noite, há prazer no seu coração de vir à casa do Senhor? Você anseia por isso ou você está aqui porque as pessoas vêm, porque seu pai vem, seu irmão vem, a sua tia vem, o seu tio como Ló. E Ló foi também, estava indo, acompanhando só. Mas o coração de Ló não estava em Deus. E tem muito crente que está aqui, está vindo, está ouvindo, mas o coração não está em Deus. E a experiência com Deus é pessoal. Eu não posso usufruir da experiência da minha mãe. Eu não posso viver a experiência do meu marido. A experiência com Deus, ela é pessoal. Eu não posso pegar carona na fé dos outros. É aquela história daquele crente que participa de tudo. Mas é assim, eu estou junto com o meu líder de célula. Meu líder de célula é um homem de Deus. É um homem de Deus. E eu estou junto com ele, que se a bênção vier sobre ele, vai respingar em mim. Eu quero também receber a bênção pela vida do meu líder de célula. Mas não ora, mas não tem vida com Deus, mas não conhece essa palavra. Não adianta. A bênção, ela é estabelecida sobre alguém e ela pode se perpetuar sobre gerações. Pode, a palavra de Deus fala que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Mas não adianta, relacionamento com Deus é pessoal. E Ló, ele pegou carona no relacionamento com Deus de Abraão. E ele foi. Só que quando chega no verso 3 e 4, quando eles chegaram ali entre Betel e Ai, eles saíram do Neguebe, e quando eles chegaram ali entre Betel e Ai, Abraão, ele ergue um altar ao Senhor, e ele invoca o nome do Senhor. Ló estava ali, no meio, né? É o crente que está participando de tudo e tal, mas na hora que fala, vamos orar, não... Aqui, vai ter uma vigília, que beleza, eu vou para a vigília. Vai para a vigília e fica lá fora batendo papo. Tá na vigília. Mas tá lá fora batendo papo. Ou então tá ali no fundinho, conversando e tal. Não tem prazer pela presença de Deus. E naquele momento, quando Abraão chegou ali, Abraão ergue um altar ao Senhor. Erguer um altar é se prostrar diante do Senhor. É dizer, Deus, eu dependo do Senhor. E ele invoca o Senhor. Ele invocou, o que é isso? Ele buscou a direção de Deus. Deus, eu estou aqui. E agora? Para onde eu vou? Eu tenho certeza que Abraão, naquele momento, ele chegou ali, ele se prostrou naquele altar, reconhecendo, adorando o Senhor ali, levantou um altar em adoração ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Mas Abraão ali, ele se prostra, e quando ele invoca o Senhor, ele está dizendo, Deus, e agora? Eu cheguei aqui, e agora? O Senhor disse que ia me levar para uma terra, para onde eu vou? Me dá a direção, Deus, me mostra para onde eu vou. Foi nesse contexto, né, que acontece a desavença ali entre os pastores de Abraão e de Ló. Eles tinham muito gado, eles tinham muitos animais, e começou a ter problema. Às vezes estava tendo capim demais para uns, estava faltando para outro, estava embolando os animais e tal. E quando Abraão chega para Ló e fala, olha Ló, não está tendo jeito da gente continuar junto, está tendo problema e tal. Olha para toda essa terra. O que você escolher é seu, você vai e eu vou para o outro lado. Eu posso afirmar com convicção que Abraão não falou isso. E que isso veio de uma decisão da mente de Abraão. Ele, há momentos antes, ele estava invocando o Senhor. Ele estava buscando a direção do Senhor. E o Senhor com certeza direcionou Abraão a fazer essa separação. Abraão se separar de Ló.
E ali, a gente vê nitidamente a diferença de alguém que tem vida com Deus e de alguém que não tem vida com Deus. Abraão ergue um altar ao Senhor. Abraão invoca o Senhor. Ló, na hora que Abraão falou assim, vamos separar, o que é que Ló faz? Ló cresceu o olho. Deixa eu ver aqui. Onde é que é o lugar melhor? Que eu vou escolher o melhor. Em nenhum momento na Bíblia fala que Ló... Porque Ló poderia ter dito, não, Abraão, vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar a Deus, eu vou pedir direção a Deus. Eu vou ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. E depois a gente decide. Não. Ló, ele olhou para a vontade dele. Para aquilo que os olhos dele desejavam. E Ló olhou para as campinas verdes do Jordão, aquela região irrigada pelo rio Jordão. E ele falou, é aqui. Meu lugar é aqui. Eu quero o melhor. E nem tudo que aos nossos olhos parece bom, realmente é o melhor para nós. E naquele momento, Ló, ele escolhe a vontade dele, porque ele não pediu direção a Deus. Só que quando nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas fundamentadas somente na nossa vontade, muitas vezes nós vamos colher consequências desastrosas para a nossa vida. Mas quando nós escolhemos baseados na vontade de Deus, a bênção do Senhor certamente vai ser estabelecida não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua geração. Olha o que aconteceu. Ló, ele olhou para as campinas verdes do Jordão. Só que os olhos de Ló eram limitados. Ele só conseguiu ver as campinas verdes. Mas ele não conseguiu ver o que estava além das campinas verdes. E sabe o que tinha além daquelas campinas verdes do Jordão? Sodoma e Gomorra. Uma terra de promiscuidade. Uma terra de destruição. Uma terra... lá no verso 13 diz, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Sodoma era um lugar de perversão, era um lugar de pecado. Mas os olhos de Ló cresceram para aquilo que parecia ser muito bom. Ele não buscou direção de Deus. E o que é que Ló faz? Ló, ele não foi para Sodoma e Gomorra. Ele armou sua tenda, seu acampamento, próximo a Sodoma. Já Abraão, não. Quando ele se separa de Ló, ele foi para o outro lado. Ele foi para a terra de Canaã. E eu creio que Abraão, quando ele toma a decisão de ir para o outro lado, como ele disse, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. E Abraão foi para a terra de Canaã. E ali ele estabeleceu o seu acampamento. E ali o Senhor aparece para ele de novo. E o Senhor volta a confirmar a promessa que tinha dado a ele. Olha, eu vou fazer de você, da sua geração, assim como o pó da terra. Eu vou te abençoar. E Deus estabelece a aliança ali com Abraão. Deus estabelece, ele declara a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Mas aí, a gente pode observar que a atitude de Ló. Ló, ele observou aquilo que parecia ser bom. Ele foi e armou o acampamento dele próximo a Sodoma. E geralmente é assim que acontece. Quando alguém não tem vida com Deus, o pecado, as pessoas que estão vivendo, eu estou falando, gente, para a igreja, para quem conhece a Deus, para quem conhece esse, ou pelo menos diz que conhece, para crente, aquele que diz que conhece a Deus. Porque o pecado, você não entra no pecado de cara, não. Você arma sua tenda próximo. Aí você fica ali próximo. Não, eu não estou pecando. Quem está pecando é o pessoal de Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, que
que as pessoas são perversas e pecadores. Eu só estou próxima, não estou fazendo nada. Só que quanto mais próximo ao pecado, mais a gente se acostuma com o pecado. E a palavra de Deus fala que são os nossos pecados, as nossas transgressões que fazem separação entre nós e Deus. E essa proximidade com o pecado começa a contaminar a nossa mente. Quando Deus libertou o povo do Egito, e Deus falou: olha, eu vou levar vocês para uma terra, e eu vou dar a vocês essa terra que mana leite e mel, e eu vou dar a vocês essa terra, eu vou entregar essa terra na mão de vocês. Agora tem uma condição: não se envolvam com os povos daquela terra. Não se contaminem com os povos daquela terra. Não se casem, não deem suas filhas em casamento. Não se envolvam com os deuses daquela terra. Não se envolvam com os costumes daquela terra. Por quê? Deus iria destruir aquele povo. E Deus iria estabelecer aquela terra para o povo de Israel. Mas aquele povo não podia se contaminar. Nós fomos chamados para ser santos. Ser santo quer dizer ser separado. Quando Jesus disse: sede santo porque eu sou santo, Ele está dizendo: olha, eu não me contamino, eu não me misturo com o pecado. E é isso que Ele espera de nós, que a gente não se contamine. Só que o que acontece? Assim como aconteceu lá no Éden, como que a serpente fez? Como que o diabo fez com Adão e Eva? Ele pegou um fruto bichado, podre, e mostrou para Eva? Não foi assim. A Bíblia fala que quando Eva olhou para o fruto, ele era desejável. Ele parecia ser agradável. Era algo que parecia ser muito bom. Assim também aconteceu com Davi e Betseba. Davi estava lá no terraço. Podia estar na guerra como os outros, mas não, foi para o terraço e tal. Vê Betseba, uma mulher lindíssima. E aquilo atraía os olhos de Davi. E as consequências do pecado, quando ele traz essa mulher para a cama dele, as consequências são desastrosas em toda a geração dele. E foi assim também com Ló. Não foi diferente. E também não é diferente na nossa vida. O diabo não vai nos apresentar um pecado como algo ruim. É algo bom. É algo prazeroso. É algo desejável aos nossos olhos, como as campinas verdejantes do Jordão. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim, esses caminhos são morte. E muitas vezes os nossos olhos crescem pelo desejo do nosso coração, por aquilo que parece ser muito bom. Mas isso pode trazer morte para as nossas vidas, morte pela distância espiritual. E quais foram as consequências das escolhas de Ló e da escolha de Abraão? Abraão, ele formou uma geração de um povo abençoado. E Abraão gerou Isaac, ele teve o milagre de Isaac na vida dele. E ele gerou Isaac, e a partir de Isaac vieram várias gerações de homens que marcaram a história. A gente vê na Bíblia isso, até chegar a Jesus, o nosso Salvador. E o coração de Abraão era tão comprometido com Deus que ele pôde mostrar isso através da atitude dele quando Deus falou: me entrega Isaac. Isaac era o desejo do coração de Abraão. Era tudo que Abraão sonhou. A vida foi com um filho. Deus lhe deu um filho. Mas Deus pede de volta: me dá Isaac. E eu creio que a dor no coração de Abraão era muito grande na hora que ele teve que amarrar o filho dele ali no altar, para sacrificar o filho dele, para entregar o filho dele ao Senhor. Mas ele creu. Ele creu. Se Deus é Deus e Ele determinou uma promessa para a minha vida, algo vai acontecer, mas Ele vai cumprir. E Deus livra Isaac ali naquele momento, porque Deus viu o coração de Abraão. Por quê? Porque Abraão era um homem que tinha vida com Deus.
Mas Ló, quais são as consequências da vida de Ló? Ló primeiro foi morar perto de Sodoma. Depois ele achou pouco, tá perto. Ele começou a se acostumar, talvez, eu estou aqui conjecturando, né? Ló de vez em quando ia lá no supermercado de Sodoma, conheceu um, conheceu outro e tal. Aí estava difícil esse transporte para ir para Sodoma, levar as meninas para a escola, buscar e tal. Aí Ló falou, vou morar logo em Sodoma mesmo, né? E foi. Eu digo sempre que se alguém tem vida com Deus, se alguém realmente conheceu o Senhor e teve uma experiência com o Senhor, essa pessoa não consegue ficar no meio do pecado. Isso eu não estou dizendo, queridos, que nós não podemos entrar em ambientes, que nós não podemos, realmente a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós somos a igreja, nós temos que entrar sim, nós temos que entrar. Mas quando nós entramos, não é para nos contaminar, não é para nos envolvermos com o pecado, é para resgatar vidas de lá. Foi isso que Jesus fez. Jesus andou com pecador, Jesus entrou na casa de pecador, Jesus comeu com pecador, Jesus amou prostituta, Jesus conversou com prostituta, mas Jesus fazia tudo isso, não para comungar com eles o que eles estavam fazendo, mas para resgatar. Se você quer entrar no meio de Sodoma e Gomorra, entra. Mas entra sendo santo, entra fazendo diferença, entra para resgatar essas pessoas, não para participar da prática de pecado dessas pessoas. E o que aconteceu com Ló? Ló foi habitar naquele lugar. Olha para vocês verem, Ló era casado, ele tinha 2 filhas, e ele leva sua esposa e suas filhas para morar onde? Sodoma e Gomorra. O papel de um sacerdote, de um homem, de um pai, ao invés de preservar a sua família, ele leva a família para o meio do pecado. E ele levou. E a gente observa na história que Deus olha para Sodoma e Gomorra e Deus vê aquela cidade corrompida, cheia de pecado, e Deus disse, basta, eu vou destruir aquela cidade. Só que Abraão chega para Deus, e eu acho tão interessante, eu acho tão ousado, e eu vejo que Abraão tinha um nível de intimidade tão grande de Deus, ao ponto dele chegar para Deus e falar, Deus, deixa eu te falar aqui, se o senhor achar 50 justos em Sodoma, o senhor poupa aquela cidade? Deus falou, poupo, agora me mostra os 50 justos. Não tinha ninguém. Aí ele fala, não Deus, então vamos fazer o seguinte, se o senhor achar 30, o senhor poupa? Poupo. Cadê os 30, Abraão? Não tinha. E ele foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Se o senhor achar 10, o senhor poupa? Poupo. Cadê os 10? Não tinha. Até que ele fala, esse um justo, era Ló, o sobrinho dele. E ele intercede por Ló. E Deus, pela misericórdia, porque Deus conhecia o coração de Ló. Deus, pela misericórdia, Deus fala, eu vou poupar a vida de Ló. E Deus envia anjos, em forma de homem, para entrar em Sodoma. E lá esses anjos encontram com Ló. Ló chama esses anjos para a casa dele. E os anjos viram para Ló e falam, olha, pega tudo, toda a sua família, tudo que você tem. Tem alguém fora daqui, da sua casa, tem alguém da sua família que está lá fora, que você queira resgatar? Ele fala, tem meus genros, os homens que vão casar com as minhas filhas. Naquela época, os homens e as mulheres, eles eram prometidos, né? E Ló, ele ia dar as suas filhas em casamento para homens de Sodoma e Gomorra. Mas ele tinha os genros, e ele fala assim, tem meu genro, peraí que eu vou falar com eles. E Ló vai lá, falar com os genros, olha, Deus mandou avisar que vai destruir tudo, vão comigo. Sabe o que eles falam? Ah, sogro, você está de gozação comigo? Você está brincando comigo, né? A gente vê a credibilidade de Ló, o testemunho de Ló. Será que se Ló fosse um homem que tivesse vida comprometida com Deus, a primeira palavra que ele dissesse, os genros deles diriam, vamos seguir o nosso sogro porque ele sabe o que ele está falando. Mas sabe o que os genros falaram?
Ele está brincando, ele está de gozação com a gente. Isso é mentira. Credibilidade. Testemunho de vida. E Ló não conseguiu influenciar nem os genros dele. E pior, nem a esposa dele. Nem as filhas dele. Por quê? Ló, ao invés de preservar e criar a família dele, cuidar da família dele nos caminhos do Senhor, ele levou para o meio do pecado. E ali, na hora que os anjos estão lá dentro, os homens daquela cidade se reuniram na porta da casa de Ló. Porque eles queriam, a perversão naquele lugar era tamanha, que eles viram aqueles homens chegando. E eles queriam entrar na casa de Ló, pegar aqueles homens que eram anjos do Senhor e ter relações sexuais com aqueles anjos. A Bíblia conta. Está no verso 19. Ainda não tinha ido deitar, quando todos os homens de toda aquela parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a essa casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, que queremos, para que tenhamos relações com eles. A perversão era tamanha, que não podia chegar um habitante novo, um visitante na cidade, que eles queriam pegar para ter relações com eles. E sabe o que Ló faz? Naquele momento, qual era o de Ló? Gente, aqueles homens, eles representavam o inimigo de Ló. O inimigo da casa de Ló, o inimigo do Senhor. E quem é o nosso inimigo hoje é Satanás. E o que Ló faz? Se você está tendo uma guerra com Satanás, se você vai travar uma guerra com Satanás, e nós travamos diariamente uma luta com o inferno, com o diabo, com os demônios. E o que Ló faz? Ló sai, fecha a porta atrás dele, sai e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, não pega esses homens não, porque eles estão na minha responsabilidade. Mas eu entrego vocês, minhas filhas, elas são virgens. Pode levar, pode ficar com elas, pode transar com elas, numa boa. Mas os homens estão na minha responsabilidade, vocês não pegam eles não. Ló estava negociando com o inimigo, entregando quem? A família dele. Ele falou: não pega os anjos não, pega minhas filhas, elas são virgens, pode levar para vocês. Ele estava negociando com Satanás. E quantos de nós vivemos uma vida, travamos uma guerra espiritual e muitas vezes negociamos com Satanás? Negociamos, sabe o quê? Como eu falei, o Senhor deseja que sejamos santos, separados. Então, se você estiver num lugar de pecado e você não sentir um desconforto com isso, se não houver uma inquietação no seu coração por você estar num lugar que exala pecado, então tem algo errado com a sua vida com Deus. Está na hora de você repensar. Se você já se converteu, se você entregou sua vida a Jesus, mas se você tem saudade do mundo, se você tem saudade da época que você ia para as baladas e que você bebia todas e que você se prostituía, se você tem saudade dessa vida, reveja a sua vida com Deus. Reveja o seu relacionamento com Deus. Aquele que está em Cristo, a presença dele nos basta. A presença dele é o suficiente para nos alegrar, nos encher, nos completar. Nós não precisamos mais do mundo. Pelo contrário, o mundo tem que trazer nojo ao nosso coração. As coisas do mundo têm que nos dar nojo, têm que nos dar repulsa. Mas se isso te dá prazer ainda, repense sobre a sua vida com Deus. Repense sobre o seu relacionamento com Deus. Cuidado, porque às vezes vai passando o tempo e a gente vai convivendo tanto no meio do pecado, né? Como Ló ali, morando em Sodoma, a gente vai convivendo tanto com o pecado, que as coisas passam a ser normais. Eu tenho um namorado, eu decidi ter um namoro santo, não vou transar com ele. Mas assim, né? Ninguém é de ferro também, né? A gente também não
precisa ser tão radical assim, né? A gente pode dar umas amassadinhas e tal, é só não transar. Que diferença faz para Deus? Isso é perversão do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Para Deus não faz diferença. Ah, uma mentirinha, né, gente? O que que tem? Ah, dá uma sonega. Todo mundo faz. Ah, não, Tatiana, você também está sendo radical demais. Para que ser tão radical assim? As pessoas acham que eu sou radical, né? A pastora Tatiana é muito radical. Tem muitos adolescentes que não querem que eu converse com as mães delas, porque acham que eu vou fazer a cabeça das mães para não deixar as filhas fazerem nada. O meu intuito é só preservar, por amor. Quando a gente vive fora da presença do Senhor, e um dia a gente conhece esse Deus, e a gente vê Ele nos resgatar, nos tirar do pecado, existe um sentimento de gratidão tão grande, que o que Deus fez por mim é o meu desejo que Deus faça por todos. E se você, hoje, o meu desejo é que você olhe para a sua vida e você pare para observar, será que a sua vida tem sido como a de Abraão ou como a vida de Ló? Que está se acostumando com o pecado. Está se acostumando com as coisas desse mundo, achando que tudo é normal. Porque todo mundo faz. O que que tem? O que que tem? Ah, eu gosto de uma musiquinha, eu gosto de botar umas roupinhas mais assim, sensual, as meninas aí, né? Gosto, o que que tem? Eu também não vou vestir um vestidão aqui, uma blusa aqui, vou botar uma burca e vou sair na rua. Pra quê? Esse povo também está querendo ser radical demais. Você pode ser elegante, você pode ser bonita, mas com decência. Você não precisa se expor. Vocês, homens, vocês não precisam se deixar ser contaminados. Vocês não precisam provar a masculinidade de vocês para ninguém. Se você tem 20 anos e nunca teve uma relação sexual e é virgem, você não precisa provar sua masculinidade para ninguém. Na hora certa, Deus vai colocar uma pessoa. Mas o que é se acostumar com o pecado? Ah, não, Deus vai colocar uma pessoa na minha vida. Eu creio, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus para Deus me dar um namorado, Deus me dar uma namorada, uma mulher de Deus. Mas enquanto isso, eu não posso perder a oportunidade, né, gente? Porque eu tenho que testar para ver quem é. Então eu beijo na boca de 50 e eu transo com 50, porque eu tenho que testar. Isso é se acostumar com visão do mundo. Isso é vida de Ló. Isso é para quem não tem vida com Deus. Porque para quem tem vida com Deus, isso dá nojo. Isso dá repulsa. Porque quem é santo não consegue viver uma vida de pecado. A sua postura, o seu testemunho de vida, no seu trabalho, na escola. Às vezes a gente quer negociar com Satanás, negociar com o pecado, sabe por quê? Porque você não quer ser diferente, né? Não, depois as pessoas vão me criticar. As pessoas vão ficar rindo de mim, porque eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Todo mundo da minha sala faz, todo mundo do meu trabalho faz. Se eu não fizer, eles vão rir de mim. E daí? Se você tem convicção de fé, podem rir, mas você vai negociar a sua vida, a sua santidade, por causa da opinião de pessoas. A Bíblia diz que muito mais importa agradar a Deus do que a homens. E Ló, ele acabou se contaminando. E como eu disse, Ló não foi capaz, pelo testemunho de vida dele, ele não foi capaz de influenciar nem a própria esposa e suas filhas. Naquele momento, os genros não quiseram ir. E eles saíram às pressas. E lá no capítulo 19, no verso 16... Na hora que os anjos vieram, ao raiar do dia, no 15, ao raiar do dia, os anjos insistiram. E se eles insistiram, era porque Ló estava meio assim na dúvida. Será que eu vou?
às vezes eu fico por aqui mesmo, será que eu vou? E os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, Ló hesitou. O Senhor, pela misericórdia, envia anjos para resgatar Ló. Mas Ló pensou: será que eu vou? Aqui é tão bom, o pecado é tão bom. Será que eu largo isso tudo mesmo para ir viver uma vida com Deus? Será que eu vou? O coração de Ló não estava em Deus. Mas Ló vai. Tendo hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram de lá. Precisou Ló ser agarrado pela mão, arrancado quase que à força, para dizer: Ló, sai daí, isso é lugar de morte. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de inferno no pecado, e a gente está quase tendo que agarrar essa pessoa e dizendo: sai daí, vem para cá, aqui tem um lugar de bênção para você, sai daí. Mas a pessoa está: não, aqui está tão bom. Se eu for para Jesus, não vou poder nem fazer essas coisas que eu gosto tanto. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte. E quando eles saem, os anjos falam: não olhem para trás. Corre e não olha para trás. Porque o Senhor lançou destruição sobre Sodoma e Gomorra. A cidade toda foi exterminada. Mas a mulher de Ló, que Ló não foi capaz de influenciar a sua própria esposa, com o seu testemunho de vida, com a sua vida com Deus, com vida de oração, nada. A mulher de Ló olha para trás. Sabe por quê? Porque o coração dela estava lá. Ela não queria o Senhor, ela queria lá, ela queria Sodoma, ela queria perversão, ela queria lugar de pecado, ela não queria o Senhor. E ela olha para trás e ela se transforma numa coluna de sal. E Ló sai com as suas filhas. E ele vai morar nas montanhas. E para completar o desfecho de uma vida fora da presença do Senhor, aquelas 2 filhas perderam os futuros maridos, os genros. Estavam ali com o pai, sozinhas. E elas falaram assim: nós não temos marido. A geração do nosso pai vai acabar. Então vamos fazer o seguinte: vamos embebedar nosso pai e vamos transar com ele? Foi o que elas fizeram. Elas deram bebida, primeiro dia a mais velha, deram bebida para Ló. Ele se embriagou, ela se deitou com ele e engravidou. No outro dia, a filha mais nova embriagou o pai, se deitou com ele e engravidou. Incesto. E do ventre dessas mulheres surgiram 2 povos, os amonitas e os moabitas, que foram povos inimigos do povo de Israel durante toda a história. Por causa de uma decisão de Ló, de uma escolha de Ló. As consequências vieram não só para a vida de Ló, mas para toda a geração. E às vezes uma escolha que você faz hoje vai determinar o seu futuro, mas não só o seu futuro. Vai determinar o futuro da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua célula. Porque se você não tem filhos biológicos, você tem filhos espirituais. Se você está numa célula, o Senhor está te levantando como líder em treinamento. O Senhor vai colocar pessoas na sua vida para você gerá-los espiritualmente. Só que se você não tiver vida com Deus, o que você vai gerar? Quais os frutos que você vai dar? Se você se deixar ser contaminado com o pecado, o que você vai colher lá na frente não vale a pena. Não vale a pena. No momento parece ser algo agradável, assim como as campinas verdejantes do Jordão. Parece ser algo muito bom, mas no final é morte.
No final é destruição. Queria que você ficasse de pé, pessoal do louvor. O que você tem gerado? E o seu testemunho hoje? Será que você tem influenciado pessoas a seguir a Cristo? Ou você tem compartilhado do pecado? Será que as coisas desse mundo têm sido normais para você? Será que você tem tido mais prazer de ouvir uma música do mundo do que de colocar um louvor e adorar o Senhor de todo o seu coração? Qual foi o maior erro de Ló? Será que foi Ló ter escolhido as Campinas Verdes do Jordão? Será que foi Ló ter tido relações com as próprias filhas? Ou será que foi Ló não ter influenciado a sua família e ter ido morar em Sodoma e Gomorra? Não, queridos. O maior erro de Ló foi não ter vida com Deus. Porque se não temos vida com Deus, não temos o Espírito de Deus conosco. E é somente o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É somente Ele que vai abrir os nossos olhos e vai nos fazer enxergar além das campinas verdejantes. É somente o Espírito de Deus em nossas vidas que vai nos fazer enxergar o pecado que está por trás de um fruto desejoso. É somente Ele que vai nos fazer ser radicais, sim. Radicais por amor ao Senhor e por desejar ser separado e ser santo. É somente pelo Espírito de Deus. Não sou eu falando com vocês, mas é a sua vida com Deus. São as experiências que você tem com Deus no secreto, no seu quarto. Não é uma experiência de pular, de cair, de orar em línguas. Mas é uma experiência no seu quarto, numa vida de intimidade com Deus. Quando Deus entra e a presença dEle entra ali no seu quarto. E você pode sentir quase que palpável essa presença. É isso que muda a sua vida. É isso que transforma o seu coração. É isso que te faz andar pelos caminhos do Senhor e não por caminhos de morte. É a presença do Espírito de Deus em você. Lá em Gálatas 5, a palavra de Deus fala: viva pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Mas a vida pelo Espírito requer uma busca. Requer se render ao Senhor todos os dias e dizer: Deus, eu quero viver uma vida de santidade. Deus, fecha os meus olhos para o pecado, abre os meus olhos para o Senhor. Deus, não deixa meu coração ser contaminado, Deus, com as coisas desse mundo. Deus, arranca o prazer do mundo do meu coração. É só vida com Deus que pode fazer isso. É só o Espírito de Deus na sua vida que pode fazer isso. Se você quer, não vai ser uma oração aqui que vai mudar. Mas precisa haver uma decisão no seu coração de dizer: eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero buscar a Deus, não só na quinta-feira, não só no dia de célula, não só no domingo, mas eu quero depender de Deus todos os dias da minha vida. É uma decisão sua. É uma escolha sua. O que você vai colher daqui 20 anos é uma escolha sua hoje. As suas escolhas hoje vão determinar o que você vai colher daqui a 5 ou 10 anos. E o que você quer colher? Morte ou bênção? A palavra de Deus fala: eis que ponho diante de vós a bênção e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele disse: escolhe a vida. Escolhe a vida. Ele ainda dá a dica, Ele dá a direção: escolhe a vida.
Porque mesmo que a porta seja estreita, mesmo que seja difícil viver uma vida de santidade, uma vida com Deus, mas é possível. É possível. Mesmo nesse mundo corrompido, podre que nós vivemos, é possível ter uma vida com Deus, é possível ter uma vida de santidade. E eu quero que você agora feche os seus olhos. Você vai orar comigo, se você realmente quiser. Porque eu não quero que você faça essa oração somente repetindo o que eu estou falando. Mas eu quero que seja uma oração que saia do seu coração. Se você realmente está decidido viver para Ele, por Ele, eu quero que você diga: Senhor, eu quero, Senhor, viver uma vida de santidade. Eu quero, Senhor, viver uma vida que te agrade. Espírito de Deus, me conduza os meus passos, me dá direção, mas não me deixa viver em Sodoma, não me deixa viver no lugar de pecado, não me deixa, Espírito Santo, ter prazer pelo pecado, porque eu quero que o meu prazer seja somente o Senhor. Amém. Deus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja. Senhor, como eu disse, não é uma palavra minha, é só o teu Espírito que pode convencer. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem e convence. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos. Mostra, Senhor, os caminhos que a tua igreja tem andado. Mostra, Senhor, o prazer que tem dirigido o coração de cada um. E converte, Senhor, o coração de cada um a ti. Senhor, a tua graça nos basta. A tua presença é o que nós precisamos. A tua essência é que deve mover o nosso coração. E por isso eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha e realmente que cumpra a tua vontade sobre a tua igreja, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra realmente possa mexer com o seu coração, ao ponto de mudar a sua prática de vida, a sua visão de vida e o seu relacionamento com Deus. Amém? Que Deus acompanhe vocês. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Que a graça e o amor do Senhor possam acompanhar vocês. Que a misericórdia do Senhor, aquela misericórdia que foi estabelecida sobre a vida de Ló, e que foi o suficiente para arrancar Ló da destruição de Sodoma, que essa misericórdia venha sobre a sua vida, transformando a sua vida e movendo o seu coração a uma vida com Deus. Vai na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
que